Olá! Muitas pessoas falam que não é possível ser cristão e marxista. Mas com base em quê? E você? O que pensa sobre isso? Será que é possível conciliar os ensinos de Marx com os ensinos bíblicos? Eu vou expor uma análise de alguns parágrafos retirados do Manifesto Comunista de Marx e Engels e farei uma comparação com os ensinos de Jesus. Uma das primeiras frases que vou avaliar diz que os comunistas não se rebaixam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente, que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Até a hora em que essa guerra explode numa revolução aberta e o proletariado estabelece a sua dominação pela derrubada violenta da burguesia. Bem, de cara dá para ver um teor de maldade nesse texto. Obviamente que essa derrubada violenta não acontece por meios pacíficos, é guerra mesmo. Por isso que em todos os países que foi instituído um governo comunista, houve antes uma guerra civil. E sabemos que o resultado da guerra é fome e morte. Nem é preciso dizer que essa ideia está em total desacordo com os ensinos de Jesus, pois eles falam que devemos amar ao próximo, dar a outra face e não devemos lutar pela guerra, e sim pela paz. O próximo trecho do manifesto diz que é necessário haver a abolição da família, do lucro privado e do trabalho assalariado. Os comunistas podem resumir sua teoria nessa fórmula única: a abolição da propriedade privada. Bom, todos sabemos que a família foi a primeira instituição criada por Deus no Éden e que ela é a base da sociedade. Na cultura ocidental, os pais ensinam seus filhos os princípios cristãos e a escola se encarrega das outras áreas. Se essa ordem social deixa de existir, a educação fica totalmente na mão do Estado. E como sabemos, a religião para Marx é o ópio do povo e deve ser abolida. Com isso, não é preciso dizer que a única crença aceitável nesse novo regime é o ateísmo, porque Marx era ateu. Sobre o lucro privado, Jesus deixou claro em Mateus 25, na parábola dos talentos, que o lucro não é imoral, pois o que multiplicou o capital foi chamado de servo bom e fiel. Já o que nada fez foi chamado de servo mau e negligente. Sobre o trabalho assalariado, nenhuma parte da Bíblia há qualquer condenação ao salário. Muito pelo contrário, em Mateus 20, Jesus explica sobre o trabalho assalariado, com o valor combinado entre o empregador e o empregado. Em 1 Timóteo 5,18 está escrito que digno é o trabalhador do seu salário. Já referente à abolição da propriedade privada, desde a antiguidade, Deus deu uma propriedade para Israel, que foi na terra de Canaã. Era propriedade deles. O mandamento não roubarás traz consigo a ideia clara que existe propriedades e bens privados,
pois roubar consiste em pegar algo que pertence somente a outra pessoa e não a si. Também o mandamento de não cobiçar os bens alheios também segue a mesma ideia de haver coisas que pertencem a outras pessoas e não devem ser tiradas delas. Vejamos mais algumas ideias bem absurdas contidas no Manifesto Comunista, que é a expropriação da propriedade latifundiária e emprego da renda da terra em proveito do Estado. Também um imposto fortemente progressivo, a abolição do direito de herança, a confiscação da propriedade de todos os emigrados e sediciosos, a centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de banco nacional com o capital do Estado e com monopólio exclusivo. Também a multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado. No comunismo, o trabalho é obrigatório para todos. Ou seja, a terra, as propriedades, as fábricas, a educação e a economia fica tudo nas mãos do Estado. O povo é obrigado a trabalhar para o governo. E é claro, para gerenciar tudo isso precisa de um partido forte e autoritário que comanda tudo. Mas o que será que Deus acha sobre isso? No Antigo Testamento, na época dos juízes, o povo vivia livre, mas decidiram que queriam um rei como os outros povos. Então, em 1 Samuel 8, Deus perguntou se realmente eles iam querer um rei que ia transformar eles em escravos, cobrar altos impostos, forçá-lo a trabalhar para ele, pegar a melhor parte das colheitas e dos rebanhos. E isso não seria bom. Ou seja, Deus alertou o povo como seria uma monarquia. Isso deixa claro que um sistema de governo que Deus apoia é o que tem como base a liberdade e não a centralização em um rei ou em um partido que rege e domina a vida das pessoas. Todas essas doutrinas do Manifesto Comunista foram seguidas à risca e aplicadas nos países comunistas. O resultado foram mais de 100 milhões de mortos, fome, torturas das mais bárbaras possíveis e muita corrupção, onde o poder estava nas mãos de meia dúzia de burgueses que pertenciam à elite do Partido Comunista. O resto da população continuou na vida miserável, proletária e lumpenproletária. Então, respondendo à pergunta inicial, se é possível conciliar os ensinos marxistas e os da Bíblia, bom, eu creio que não, pois há um abismo intransponível entre os ensinos bíblicos que falam de liberdade, bondade e paz e os ensinos de Marx que falam de opressão, ódio entre as classes e guerra. Em Mateus 6,24 está escrito que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Da mesma maneira, parafraseando o que Jesus disse, é impossível servir a Deus e a Marx, pois, para seguir os ensinos de um, é necessário, obviamente, ignorar os ensinos do outro. Então, se você segue a Bíblia, não pode seguir Marx. Se segue Marx, é porque não segue a Bíblia. Talvez você esteja aí pensando,
Então quer dizer que se eu sou marxista, não sou cristão e não vou ser salvo? É claro que não é isso que eu estou querendo dizer, mas sim que não há coerência e lógica no seu pensamento, pois não dá para conciliar as duas coisas. Na verdade, até pessoas que não são cristãs enxergam que o marxismo é mau. Nem é preciso ser evangélico para ver que essa ideologia é extremamente perversa. Basta ter um pouco de bom senso. Então, se você concorda com o que falei, curta e deixe seu comentário. Se discorda, comente também, pois somos livres e devemos debater. Que vença a força do argumento e não a força do braço. Fique na paz e até o próximo vídeo.